Sou Juliana e agora vou convidar o Diego Pugione para poder conversar com a gente. Próxima palestra. Peraí, só um minutinho. Pronto. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença e vamos para mais um tema para agregar ao nosso evento. Eu vou deixar você se apresentar. Perfeito. Muito obrigado, Ana. Pessoal, vocês me escutam bem? Tá dando para me escutar, Ana? Aqui sim, tudo certinho. Tá sim, né? Beleza, obrigado. Pessoal, boa noite. Meu nome é Diego Pugione e é uma alegria imensa, um prazer imenso, né, participar aqui com vocês desse fórum, trazendo a minha experiência. Bom, eu sou biólogo e sempre gostei de uma parte mais exata, né, da biologia, uma parte de modelagem. E aí acabei fazendo disciplinas da graduação, da estatística, né, durante o meu mestrado e doutorado, e aí arregacei as mangas e fui formar em estatística. Eu sou completamente apaixonado por análise de dados e por ver o tanto que a análise de dados é importante para desenvolvermos experimentos importantes, né, e responder perguntas essenciais sobre o funcionamento dos ecossistemas. Então, eu me encontro no local que é o meu paraíso, né? Eu estou fazendo pesquisa em biologia e aplicando a matemática e estatística para responder perguntas biológicas, ecológicas. Não só, né, mas essa é a área que eu me especializei. E aí eu gostaria, então, de trazer para vocês um pouco da minha perspectiva, um pouco da minha experiência e trocar algumas figurinhas. Bom, vou começar aqui. Então, hoje eu vou trazer para vocês, né, uma conversa sobre análise de dados, né, através de uma perspectiva espaço-temporal, já que quando nós trabalhamos com amostragens, a gente sempre avalia essas dimensões. E aí, rapidamente, né, eu vou falar um pouquinho sobre padrões em sistemas complexos, só para contextualizar, né, a importância da gente entender o que é um sistema complexo e para a gente saber como que a gente produz perguntas sobre sistemas complexos, como que a gente amostra sistemas complexos, como que a gente analisa dados de sistemas complexos. E aí vou falar um pouco sobre os estudos que eu tenho experiência, né, nos lagos do Médio Rio Doce. Vou falar um pouco da técnica, né, que eu utilizo, que é a partição de variância, e falar um pouco também do projeto que eu estou participando de recuperação do Rio Doce após o desastre de Mariana, né? Bom, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre causalidade, né? A ideia que a gente tem de causalidade, ela vem muito ainda, né? A maioria das pessoas vem muito ligado a essa ideia de uma mesa de bilhar, né? Uma bolinha ali, ou seja, uma bolinha bate na outra e aí vai levando uma sucessão de fatos. E a gente consegue calcular aqui a força que a bolinha tem, como que ela vai transferir para outra, quanto que está perdendo energia. Então a gente tem uma ideia de causa e consequência ali. O problema é que o sistema que nós trabalhamos é muito mais complexo do que isso, né? E a gente também precisa começar a entender que a ideia de uma causalidade direta, ela é um tipo de causalidade que nós podemos observar em um ecossistema. Muitas vezes nós vamos ter uma causalidade que ela é indireta. Então, eu tenho, né, um fator que causa um outro fator e esse fator é que vai interferir, né, causar um terceiro fator. E isso é o mais comum nos nossos ecossistemas, já que existe uma rede, uma infinidade de interações ali. Um outro tipo de causalidade é a causalidade espúria, né? Onde a gente tem uma causa que afeta duas consequências, e acontece muito da gente achar que por que essas consequências estão sendo afetadas pela mesma causa, né? Se a gente não souber desse tipo de correlação, a gente pode estabelecer uma relação de causalidade entre ali o B e o C. Então, isso que a gente fala de correlação espúria, né? Relação espúria. Então, por exemplo, vamos supor que a temperatura, ela aumenta a taxa de crescimento de uma população do zooplâncton, enquanto diminui a taxa de crescimento de uma alga. E aí a gente pode achar, né, que porque o zooplâncton está crescendo e a alga está diminuindo, que existe uma relação de causalidade entre os dois. E não necessariamente isso é verdade.
E outra relação mais comum, né, é quando a gente tem uma relação cíclica, onde a gente tem uma causa que gera uma consequência, só que essa consequência afeta a causa. E todas essas possibilidades aí de causalidades, elas estão acontecendo ao mesmo tempo no ecossistema. E a gente está querendo trazer uma ideia de uma mesa de bilhar, né, para dentro dos ecossistemas, e não é bem assim que funciona. Bom, então o que é um sistema complexo, né? Ele é um agregado coeso de muitas partes que interagem entre si, eles são dinâmicos, né, se modificando tanto no tempo quanto no espaço, eles possuem um comportamento extremamente imprevisível, né, que a gente chama de caótico, e a gente também entende que a gente chama ele de caótico porque ele é sensível a condições iniciais. Ou seja, hoje, se a gente modificar 1 grau, uma temperatura que vai afetar a população de um zooplâncton, daqui 15 dias, 20 dias, isso vai gerar uma diferença gigantesca lá para frente. E as relações, muitas relações que acontecem dentro dos sistemas complexos, elas são não lineares, né? Então, uma relação linear é o quê? Eu tenho uma causa, uma consequência, e se eu dobro a minha causa, eu vou dobrar a minha consequência. Ou se eu dobro a minha causa, eu divido a minha consequência por 2. Então, isso é uma relação linear, quando a gente faz uma regrinha de 3. Só que a maioria das relações em sistemas complexos, elas são não lineares, ou seja, eu dobro a minha causa, não necessariamente eu vou dobrar, eu posso multiplicar por 10, 20, 1000, ou eu posso dividir, né, por 10, 20 mil vezes. Então, isso traz toda uma incerteza em determinar as causalidades dentro do sistema complexo. Só que apesar de toda essa dificuldade, né, que a gente tem em estabelecer essas relações de causalidade, esses sistemas complexos, eles possuem alguns comportamentos repetitivos e, de certa forma, previsíveis, né? Que a gente denomina, então, de padrões. Então, só trazendo exemplos aqui, né? Uma nuvem de pássaros é um sistema complexo, muitas partes que interagem entre si, um cardume de peixes, né? Muitas partes que interagem entre si de forma dinâmica. O nosso sistema sanguíneo, né? As nossas células, muitas partes que interagem entre si de forma dinâmica e complexa. O trânsito também é um ótimo exemplo de sistema complexo, a própria sociedade, o nosso cérebro e, né, o sistema complexo mais lindo que a gente tem, que a gente ama estudar e que nos dá dor de cabeça, que é a biosfera como um todo, né? E os padrões que nós estabelecemos, que a gente tenta descrever para os ecossistemas, eles podem ser definidos, né, como a estrutura resultante da distribuição dos organismos a partir das interações entre si e desses com o meio ambiente. É importante falar também que estes padrões, ou seja, esses comportamentos repetitivos que a gente obtém, descreve dos ecossistemas, eles são gerados por mecanismos que operam em diferentes escalas temporais e espaciais. Eu gostaria de focar muito aqui, de trazer, de colocar um destaque nessa parte, né? Ou seja, a gente tem que saber que eles operam, né, por mecanismos em diferentes escalas temporais e espaciais. O que isso quer dizer? Os fatores que vão afetar o comportamento, o funcionamento dos meus ecossistemas, eles são fatores que operam em escalas microscópicas, né, nanométricas, até escalas globais, universais, e também opera em escalas de tempo, né, que pode ser de um picosegundo muito rápido, como também de eras, de milhões e bilhões de anos. E é muito difícil a gente entender esses mecanismos, tentar descrevê-los, já que eles estão localizados e possuem dinâmicas temporais e espaciais distintas. Mas é importante saber que a elucidação desses mecanismos, né, é a chave para o entendimento e a previsão dos ecossistemas. O ecossistema, o primeiro, né, que eu vou trazer aqui, o foco que eu estudei, é essa manchinha verde aí no leste de Minas Gerais, que, né, essa manchinha pequenininha é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica, né, do estado de Minas Gerais. Fica ali próximo de Patinga, né? E se a gente chegar um pouquinho mais perto, a gente vai ver que existem vários lagos, é um sistema de lagos que né, tem nessa região. É o trecho médio do Rio Doce. O Rio Doce ele está em marrom ali, né, passando no limite leste ali do parque, né, que é a mancha verde. E já foram identificados mais de 300 corpos d'água aí nesse sistema,
né, corpos d'água de distintos tamanhos, com dinâmicas distintas, diferentes graus de trofia. E, então, isso é que a gente chama do sistema lacustre, né, do Vale do Médio Rio Doce, do trecho médio do Rio Doce. Existe um sistema lacustre que fica no trecho baixo do Rio Doce, né, mais próximo ali do oceano. Então, é aqui onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, e é onde eu vou trazer algumas discussões sobre descrição de padrões em sistemas complexos. Bom, nesse sistema, né, é estabelecido um site do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Então, amostragens foram realizadas nos lagos, né, sistematicamente desde 99. O programa PELD é muito maior, né, do que a limnologia. Ele não engloba apenas a limnologia, mas engloba também ecologia vegetal, né, ecologia animal, de grandes carnívoros, de insetos. Então, nós temos uma gama de áreas que estão envolvidas também de educação ambiental, né, de ciência cidadã. Então, nós temos vários pilares desse projeto, e aí eu trabalho mais na parte da limnologia. Então, vários lagos, né, vêm sendo amostrados sistematicamente desde 99. Aqui eu vou trazer a perspectiva do físico-químico e do fito e do zooplâncton para a gente conversar. Vários estudos, né, desde lá de 99 já foram realizados. Então, nós temos aqui as dimensões, né, que queriam ser avaliadas para cada um desses estudos, né? Nós temos aqui a dimensão do tempo e do espaço, né? Ou seja, uma necessidade de avaliar como que as comunidades e as variáveis físicas e químicas são influenciadas por essas dimensões, e também avaliando distintas escalas. Então, nós estamos aqui um estudo de longo prazo, né, onde avalia o efeito da sazonalidade e da variação de longo prazo, né, aqui com amostragens mensais e semestrais em 7 lagoas. Nós temos também um estudo que avaliou a dimensão diária, né, horária. Também é uma dimensão, uma escala menor do que a sazonal e a anual. Então, foram feitas amostragens a cada 3 horas em 2 lagoas. E nós temos também estudos que buscaram avaliar a dimensão do espaço, que focaram nessa dimensão do espaço. Então, nós temos aqui um estudo Interlagoas, né, que avaliou quadrimestralmente durante 1 ano e amostrou 18 lagoas. E também temos o estudo que foi realizado intralagoas, né, onde nós fizemos uma amostragem semestral em 1 ano só, onde 3 lagoas foram amostradas vários pontos dentro dela. Então, o que a gente gostaria? A gente gostaria que todas as lagoas fossem amostradas em vários pontos a cada hora durante 10 anos, durante 20, 50 anos. Isso é completamente impossível. Mas então, o que a gente pensou? Vamos desenvolver vários projetos distintos que vão focar em dimensões e escalas distintas. E aí, então, por exemplo, a gente faz um estudo que é muito amplo no tempo, né, que avalia o longo prazo, mensalmente, mas a gente diminui o espaço, ou seja, a gente avalia menos lagoas. Outro estudo, a gente vai avaliar mais lagoas, ou seja, ampliar o espaço, mas a gente vai diminuir o tempo, né? Então, a gente só vai avaliar durante um ano. Então, a gente pega um estudo que expande uma dimensão, avalia muito numa dimensão, e outro estudo que avalia outra dimensão, né, enquanto diminui a segunda dimensão. Enfim, é o jeito que a gente vai tentando, então, juntar os resultados desses vários estudos para a gente entender qual dimensão que está afetando, que está interferindo, né? Qual mecanismo que pode estar afetando e gerando esses padrões de funcionamento de variação sazonal do físico-químico e do plâncton, para ver, então, como que a gente descreve esses padrões para entender melhor o funcionamento desse sistema, para, então, desenvolver e descrever estratégias de manejo bastante adequadas. Então, com o objetivo de descrever padrões na dinâmica das comunidades e do ecossistema ali do sistema lacustre, do Vale do Médio Rio Doce, quantificar a importância das principais escalas de variação. Então, não só entender assim, é o tempo ou é o espaço que determina
mais a variabilidade das comunidades do físico-químico, mas também em que escala, né? É uma escala de longo prazo, de vários anos, é uma escala sazonal, seca-chuva, ou é uma escala, né, dentro do dia, e também espacial, né? Entre lagoas é muito importante, ou dentro da lagoa, então avaliando essas dimensões em várias escalas diferentes para a gente quantificar quais é as mais interessantes. E, a partir, né, do reconhecimento dessas escalas temporais, a gente vai buscar reconhecer os mecanismos que geram esses padrões, né? Então, uma metodologia de análise que eu chamo de metodologia clássica, ou seja, quando a gente vem numa perspectiva ecológica, o que a gente costuma fazer? Nós coletamos variáveis bióticas e abióticas. No caso aqui, as variáveis bióticas são abundância, né, de fitoplâncton e de zooplâncton, e ao mesmo tempo nós coletamos variáveis abióticas, pH, oxigênio dissolvido, temperatura, profundidade do disco SEC, concentrações de nutrientes. Então, nós associamos, né, fazemos associações entre as abundâncias das espécies e as variáveis físicas e químicas e tentamos descrever, né, os padrões, os mecanismos que afetam, ou seja, como que as variáveis estão afetando ali a minha comunidade. E a gente utiliza várias metodologias estatísticas, né, correlação, regressão, análise de componente principal, análise de correspondência canônica, análise de redundância e por aí vai. Essa metodologia clássica, ela já foi aplicada, né, a cada um daqueles estudos que eu mostrei no último slide, individualmente. E ela evidenciou várias relações fortes, né, mostrando quais são as variáveis importantes que afetam ali a estrutura de comunidade planctônica. Então, a gente entendeu a importância do padrão de mistura para estruturar a comunidade, o impacto, né, que a introdução de espécies exóticas tem na estruturação e na degradação, né, da comunidade, na modificação da estrutura da comunidade, e o papel que a limitação de nutrientes também tem. Porém, quando a gente trabalha nessa perspectiva, como eu já expliquei, né, lá nos primeiros slides, é muito difícil a gente estabelecer relações de causa e consequência. Por exemplo, muitas variáveis, elas eram correlacionadas entre si. Por exemplo, eu quero saber o efeito da pluviosidade e da temperatura. Mas, como existe uma relação entre pluviosidade e temperatura, ou seja, existe uma sazonalidade onde a maior parte das chuvas vai acontecer no verão, durante as maiores temperaturas, então, se eu quero separar, né, o impacto da pluviosidade da temperatura, eu não consigo, porque é um estudo observacional. Eu não consigo fazer um período frio com muita chuva, né, porque necessariamente lá o período de inverno é seco na região. E da mesma forma, existem muitas relações cíclicas ali, né? Por exemplo, eu vou estudar o efeito do disco de SEC em determinar a abundância do fitoplâncton. Porém, a abundância do fitoplâncton afeta a minha leitura do disco de SEC. Então, se eu fizer uma regressão do SEC que eu mensurei com a abundância do fitoplâncton, quem que é preditora, quem que é resposta, né, nesse caso? É muito difícil a gente trabalhar com isso, porque existe uma relação cíclica ali. E isso acontece não só para o SEC, mas para várias outras variáveis físicas e químicas. Então, apesar dessa ser uma metodologia muito importante, que nos trouxe e ainda continua nos trazendo muitas respostas, ela possui algumas desvantagens. E aí, no meu doutorado, quando eu fui trabalhar e analisar todos esses estudos em conjunto, eu propus uma metodologia alternativa, que é o seguinte: eu pego as minhas variáveis bióticas, ou seja, a estrutura da minha comunidade, eu vou, então, descrever quais são as principais escalas, né, e dimensões que afetam as minhas comunidades. Então, eu vou fazer o que eu chamo de partição, né, de variância entre as escalas e espaços temporais. Entendendo, então, quais são as dimensões mais importantes, as escalas mais importantes, eu vou descrever os padrões, os mecanismos que acontecem ali, e aí eu falo, tá, então,
a, a escala mais importante é a temporal e é de longo prazo. Beleza, então quais são os mecanismos que atuam numa escala temporal de longo prazo? Então eu consigo meio que reduzir o meu número de variáveis que eu vou focar. Porque se eu estou entendendo quais dimensões são mais importantes para a variabilidade da estruturação da minha comunidade, então eu não vou ficar buscando, por exemplo, variáveis que não atuam naquelas dimensões. E aí vocês vão entender melhor quando eu mostrar o resultado que a gente obteve. E por que essa metodologia é interessante? As escalas, né, ou seja, quando a gente vai amostrar e onde nós vamos amostrar, elas são variáveis preditoras realmente independentes. Ou seja, nós definimos quando e onde a gente vai amostrar. E essa escolha, ela é independente da abundância do fitoplâncton que está ali, né? Ela foi escolhida a priori, então passa a ser um estudo experimental, porque a gente definiu, a gente decidiu a priori onde e quando nós iríamos coletar. E também no planejamento de experimento, uma coisa muito interessante é que as amostragens elas são feitas de forma balanceada. Ou seja, eu quero saber o efeito da sazonalidade e do longo prazo, né? Então, eu vou amostrar a sazonalidade em todos os anos, ou seja, eu faço um balanceamento entre os meus anos. Eu não tenho um ano que eu só mostrei chuva, outro que eu só mostrei seca. Todos os anos eu vou mostrar seca e chuva. Ou eu quero fazer um balanceamento das minhas lagoas com o meu tempo. Então, todas as lagoas serão amostradas em todos os anos. Eu não tenho algumas lagoas sendo mostradas em um ano e outras lagoas sendo mostradas em outros anos. Porque quando a gente tem esse desbalanceamento, é que a gente gera uma correlação entre as variáveis preditoras e atrapalha muito quando a gente vai aplicar modelos de regressão para saber quais são as variáveis preditoras que estão influenciando a estrutura de comunidade. Então, ela tem essa vantagem. É claro que, ao descrever a escala e a dimensão que mais afeta a nossa estrutura de comunidade, a gente não vai saber, então, qual é a variável que afeta. Mas, como eu disse, a gente vai reduzir a nossa lista de possibilidades para pesquisar. E não é que eu estou descartando a metodologia clássica, né? Ou seja, a gente utilizando essa metodologia alternativa, a hora que a gente limita e reduz o número de candidatas, né, de variáveis preditoras candidatas a afetar a nossa estrutura de comunidade, aí a gente pode pular, então, para um estudo experimental ou até utilizando a metodologia clássica mesmo para a gente selecionar de forma mais precisa qual é a variável que realmente está afetando o nosso sistema. E aí, só uma ideia aqui de como funciona, né, a partição de variância. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma série temporal, onde eu amostrei uma mesma lagoa durante várias horas, durante vários meses e durante vários anos. E aí eu tenho a variabilidade total ali da minha série temporal. Se eu decompor essa variabilidade na média da variabilidade horária, né, dentro do dia, a média da variabilidade dentro do mês, né, entre dias, e a média da variabilidade entre meses dentro do ano, neste caso que eu inventei, que eu simulei, as escalas, né, horária, diária e mensal, elas têm a mesma importância. Então, gerou essa série temporal logo acima, quando as três escalas possuem a mesma importância. Olha lá, elas têm a mesma importância de descrição da variabilidade, da variância. Porém, neste exemplo, olha só, é a mesma variância total, só que as escalas horárias e diárias elas têm uma importância na variabilidade menor do que a escala mensal. Então, nesse caso, eu vejo que a variação intraanual, né, ou seja, entre meses, ela é mais importante do que a horária ou do que a diária. Então, eu vou descartar variáveis que possuem uma dinâmica horária ou que possuem uma dinâmica diária e vou focar em variáveis que são mais lentas, né, que atuam numa dinâmica entre meses. Então, eu vou restringir as variáveis que atuam nessa escala, já que ela é mais importante. Não é que as outras não sejam,
mas eu estou ordenando qual é a escala mais importante. No caso aqui do espaço, né, o espaço eu entendo como a diferença entre lagoas. Então, eu tenho duas séries temporais aí de duas lagoas, a preta e a cinza. Então, se eu pegar a variabilidade total, né, de todas as duas lagoas, eu tenho esse tanto de variabilidade. Se eu pegar a variabilidade de cada uma das lagoas, eu vejo que elas são muito similares à variabilidade total. Então, eu consigo entender aí que a variabilidade dentro da lagoa, ela é muito importante, porque ela está quase que contribuindo para a variabilidade total daquele sistema. Agora, quando eu tenho este caso, onde eu tenho a variabilidade total das duas lagoas, mas a variabilidade dentro da lagoa é bem menor, então eu começo a perceber, olha, a variabilidade entre lagoas ela é muito importante, né? A variabilidade dentro da lagoa não é tão importante assim, mas entre as lagoas ela é muito importante. Então, novamente, eu vou focar em variáveis que atuam interferindo, né, na diferença entre variáveis, determinando a diferença entre lagoas, e não vou prestar muita atenção em variáveis que afetam o intra-lagoa, só dentro da lagoa, porque essa tem uma importância secundária. Então, é assim que a gente faz uma partição de variância e a gente ordena as nossas dimensões e escalas, da mais importante para menos importante. E quando eu comecei a aplicar essa partição da variância nos estudos que nós tivemos, né, o estudo temporal de longo prazo, temporal horário, espacial entre lagoas, espacial dentro da lagoa, eu consegui, então, isolar e extrair qual é a importância de cada uma dessas dimensões e cada uma dessas escalas para explicar a variabilidade da minha comunidade planctônica. E aí, qual foi o resultado que eu obtive? Bom, a primeira coisa é que nós temos uma gigantesca fração que é residual. Ou seja, no caso aqui, eu tinha 70% de resíduo. Nossa, Diego, mas aí é muita coisa, você não está conseguindo descrever quase nada. Na verdade, não. Isso já era esperado, porque nós trabalhamos o quê? Com sistemas complexos. Então, é um estudo que a gente vai para o campo, a nossa metodologia de coleta possui um erro, uma incerteza associada. Quando a gente né, decide o dia e o local, às vezes a gente varia a hora, então tem vários ruídos aí que a gente traz para a nossa análise, e tem muitas, infinitas outras variáveis que estão afetando o meu sistema. Então é muito esperado que, quando a gente tenta encontrar variáveis preditoras ou descritoras dos padrões, elas vão descrever uma fração pequena da variabilidade, porque nós trabalhamos com sistemas complexos. Então isso já é esperado. E, então, qual que é o resultado interessante que a gente obteve aqui? Olha só, a escala mais importante para explicar a estrutura de comunidade planctônica aqui nos lagos do Rio Doce é a espacial e entre lagoas. Ou seja, a diferença entre lagoas é a escala espacial mais importante que determina a explicação da estrutura de comunidade. Então, e a segunda mais importante é a temporal e de longo prazo, ou seja, entre anos. Olha só que interessante. A sazonalidade, que é a variabilidade entre meses, ela tem uma importância secundária. Quer dizer que a sazonalidade não é importante? Não. Quer dizer que ela... Secundária não, terciária, né? Ela tem uma importância terciária em relação à variabilidade entre lagoas e a variabilidade entre anos. Então, eu vou focar em procurar fatores que estão atuando nessas duas escalas aqui, ó, para descrever a minha comunidade, já que a minha sazonalidade ela tem uma importância terciária. Olha aqui que interessante. E dentro da lagoa tem uma importância ainda de quarta ordem. Então, eu não vou ficar me preocupando em medir vários pontos dentro da lagoa, porque ele está me dizendo que aquele ponto, vários pontos dentro da lagoa, não me trazem muita informação sobre a estrutura de comunidade ali, daquele dia, naquela lagoa. Uma amostra só já estava me
me trazendo a maior parte da variabilidade que eu precisava. Aqui, tanto a vertical, né, que é a diferença entre profundidades, quanto a horizontal, que é a diferença entre pontos, né? Então, eu andava um pouquinho com barco, coletava aqui. Eu gostaria de chamar a atenção aqui nessa variabilidade horizontal, que eu só estou trabalhando com região liminética, tá? Então, assim, se a gente fosse introduzir aqui a variabilidade horizontal, que vai até a região litorânea, com certeza essa explicação aqui da variabilidade horizontal seria muito maior, porque a região litorânea é outro compartimento, né? Outro estudo, tem outras dinâmicas ecológicas, enfim. Então, só deixando claro aqui que o meu foco é em comunidade liminética. E quando eu falo de variabilidade horizontal, é variabilidade horizontal ainda na região liminética do lago, não entrando na região litorânea. Então, olha que interessante, eu estou ordenando, eu estou falando, olha, então, que interessante, eu vou focar em variáveis, em mecanismos que estão afetando a morfometria da lagoa, o uso e ocupação do solo, né, lagoas fora do parque, dentro do parque. Essas são as variáveis que eu preciso prestar mais atenção, já que são elas que estão determinando a maior parte da variabilidade da estrutura de comunidade do meu fitoplâncton. Ou também a pluviosidade de longo prazo, né, modificações da temperatura de longo prazo, também são possíveis variáveis que estão afetando a estrutura de comunidade numa perspectiva de longo prazo. Olha que interessante. Então, a gente começa a reduzir a nossa quantidade de variáveis, né? Então, aí, o foco nesses mecanismos que operam nessas escalas para a gente trabalhar. A sazonalidade possui uma importância menor. E também, a gente publicou um artigo trabalhando com aquele estudo das 18 lagoas, aonde nós trouxemos tanto uma análise de variáveis espaciais, quanto de variáveis temporais e de variáveis ambientais. E a gente também fez uma partição de variância e a gente consegue capturar e entender assim, olha, para os copépodos, por exemplo, qual é a fração mais importante? Nesse caso foi o espaço, explicou 9%. Para o fitoplâncton, olha só, a ambiental, environment, explicou 18% da variabilidade, mas a espacial também é importante. A temporal foi menor, né, só 2%. Olha aqui os cladóceros, ambiental explicou 14%, a espacial 17%. Os rotíferos tiveram uma explicação de 12% para o ambiente e 7% para o espacial. Então, olha que legal. Entre as várias comunidades que possuem histórias de vida distintas, a gente consegue perceber que algumas dimensões são mais importantes do que outras. E a gente pode começar, então, a diminuir e a entender quais variáveis estão afetando, estão atuando naquela escala, né, naquela dimensão, e para entender melhor quais variáveis estão afetando a estruturação da comunidade para cada um desses grupos planctônicos aí. Um outro estudo que eu queria trazer para vocês, então esse estudo é de lagos, né, que eu trabalhei no meu doutorado, mas o nosso laboratório, né, o Limineia, também está trabalhando com rios. Nós estamos trabalhando com um projeto, que foi uma chamada ICAPS, FAPEMIG, FAPS, CNPq e ANA, né, de apoio a redes de pesquisa para a recuperação da bacia do Rio Doce. Foi um edital de 2016, onde nós submetemos um projeto para avaliar o impacto, né, a extensão e o grau do impacto do desastre de Mariana no Rio Doce. A gente tinha como objetivo comparar dados atuais, né, com dados antigos e como que a composição da comunidade foi afetada, né, e também possíveis processos ecológicos, como que eles foram afetados após o desastre. Então, o nosso design experimental, né, trazendo uma questão aí que a Sônia colocou, a escolha, né, de um ponto de referência. Uma grande dificuldade que a gente sempre tem, é a escolha de um ponto de referência. E a gente já partiu sabendo que é impossível a gente ter uma referência perfeita. Então, o que a gente pensou foi ter pseudo-referências. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma possibilidade 1, né, nós temos dados pretéritos antes do desastre, só que os pontos antes do desastre já eram impactados. Então,
eles são uma referência antes do desastre, mas também não são uma referência perfeita, porque o ponto já era impactado com esgoto, né, e tudo mais. Uma segunda possibilidade, avaliar pontos distintos da mesma bacia. Então, a gente pega ele ao longo do Rio Doce e vai tentando buscar pontos que são mais preservados, né, e que sempre foram preservados. Tudo bem, isso é uma coisa boa, só que a gente está mudando a ordem do rio, e aí outros processos já passam a interferir, então também deixa de ser uma referência, por exemplo, para o médio Rio Doce, onde a gente quer avaliar os processos, como que eles foram afetados. Então, ela tem algumas vantagens, mas tem outras desvantagens. Uma terceira possibilidade, eu posso avaliar pontos em uma bacia distinta, uma bacia de referência. Eu posso escolher a mesma ordem do rio, é muito bom, um rio menos impactado, mas ele está em outra bacia, então tem geologias diferentes. Então, entendam que o que a gente tenta é, a partir de pseudo-referências, criar uma referência combinada. Então, cada uma tem uma vantagem e desvantagem, a gente vai ponderando e juntando as vantagens de cada uma para tentar construir a nossa referência a partir desses vários dados aí. Então, a nossa bacia impactada, né, a gente tem pontos a montante e a jusante do rompimento, tentando aí na possibilidade 2, né, avaliar pontos distintos na mesma bacia. A gente tem pontos ali na nascente do Carmo, né, que na reserva do Tripuí, que é um rio bem pequenininho, a parte da nascente, é um riachozinho. Nós temos pontos de referência ao longo numa bacia de referência, né, que é a bacia de Santo Antônio, que é ali a possibilidade de 3. E ainda temos os dados pretéritos, que é a possibilidade de 1. E a gente vai aplicar análises estatísticas, né, considerando as medidas repetidas na mesma bacia e as suas particularidades para tentar isolar, então, essas diferenças entre bacias. E a gente vai buscar avaliar, né, os gradientes ao longo dos rios e possíveis descontinuidades ali, presença de barragens, centros urbanos, para a gente buscar ponderar a presença dessas descontinuidades e ver antes e depois do desastre como que essas dinâmicas ocorriam, dada a presença desses impactos aí. Então, só para mostrar para vocês, né, a nossa subbacia do Rio Santo Antônio e aqui a subbacia do Rio Piranga. A gente coloca a subbacia do Rio Piranga, mas, na verdade, grande parte dela é o Rio Doce, né, onde ele junta aqui o Carmo com o Doce. Então, grande parte do Doce está aqui contido na subbacia do Piranga. E aí a gente tem a bacia do Santo Antônio aqui, que deságua, né, no Doce. Então, a gente tem esse design experimental tentando justamente criar essas pseudo-referências para tentarmos agregá-las, amalgamá-las, né, em uma referência que possa nos dar uma ideia melhor do que seria uma referência perfeita, já que a gente não a tem. E a metodologia de análise, né, tanto o uso de estatísticas descritivas, univariadas e bivariadas, correlações e regressões, né, e a menina dos meus olhos, né, que são as análises multivariadas. Gosto muito de trabalhar com elas, com a análise de componentes principais, a análise de redundância, e nós também vamos trabalhar, eu não coloquei aqui, com a partição de variância para cada uma para cada um dos compartimentos que a gente mostrou, né? Nós mostramos fitoplâncton, zooplâncton, peixes, e mostramos também físicos e químicos, né? Concentração de metais, então nós temos vários compartimentos para avaliarmos aí. E eu vou mostrar para vocês como que a interpretação, a aplicação dessas variáveis multivariadas, essas análises multivariadas, podem nos dar essa ideia de quais dimensões são mais importantes na análise desses padrões, né? na identificação desses padrões e de qual dimensão é mais importante ou não. Então, as análises multivariadas, elas dizem mais ou menos a mesma coisa que a partição de variância, mas elas dizem numa perspectiva gráfica, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês são os dados históricos, né, do IGAM, onde a gente realizou aqui uma análise de componente principal. Essa região aqui, ó, é uma região onde os pontos que estão nela vão ter classe 2, e nós utilizamos aqui os valores de turbidez, fósforo total, coliformes totais, condutividade e nitrato. E aí a gente consegue perceber uma diferenciação espacial grande, né, entre as duas bacias, ou seja, a bacia do Piranga, né, que está aqui como RD,
e a bacia do Santo Antônio, olha, então a gente percebe que a importância espacial, a diferença espacial, neste caso, para essas variáveis, ela é preponderante, porém, a gente ainda também observa uma diferença temporal entre sazonalidade, né, de seca e chuva. Ou seja, a gente percebe que os pontos de chuva, de seca, né, do Piranga estão mais ao sul aqui, né, e os pontos de chuva do Rio Doce, desculpa, estão mais aqui para o norte, e nós temos uma região aqui que são os pontos logo depois do desastre. Então, a gente consegue ter essa perspectiva espaço-temporal da variabilidade dos dados. Mas aqui, essa análise está me dizendo que a dimensão espacial, né, da diferença entre bacias, ela é mais importante do que a temporal. Não é que a temporal ela não é importante, porque a gente vê as diferenciações aqui, ó, mas ela tem uma importância secundária em relação às diferenças espaciais. Então, a gente foca em processos que atuam nessas escalas espaciais, né, a diferença entre bacias, que vão estar mais afetando a qualidade física e química da qualidade da água. Aqui sobre a concentração de metais, né, uma outra questão interessante também, olha, nós temos uma separação clara espacial entre os pontos, olha, nós temos da bacia do Piranga, né, nós temos aqui os pontos vermelhos, né, e amarelos, e do Santo Antônio nós temos os pontos azuis aqui, ó. Nós vemos que para esses metais existe uma diferenciação muito forte de sazonalidade, porque nós temos os pontos de chuva, olha só, que são esse laranja e esse azul escuro, todos localizados aqui à direita do gráfico, e os pontos de seca, que são os vermelhos e os azuis claros, todos aqui à esquerda do gráfico. Então, neste caso, para os metais, a sazonalidade ela está mostrando uma importância maior do que a diferença entre bacias. Olha que interessante. E, além da gente avaliar uma escala espacial maior, ou seja, entre bacias, a gente também pode avaliar uma escala intrabacia, ou seja, uma escala espacial intrabacia, já que a gente pode perceber que para os pontos em laranja, né, do Piranga na chuva, a gente pode perceber um claro gradiente longitudinal ao longo do rio. Então, ele está me dizendo que para os metais aqui, a sazonalidade é extremamente importante, ela está como uma importância primária aqui, mas existe uma importância espacial de diferença entre bacias também, e ainda a diferença intrabacia, né? A diferença entre os pontos, que também ela está me mostrando como importante. Então, essa análise, ela me ilustra, ela me mostra, me diz me elenca, né? Destaca essas escalas para a interpretação dos metais que nós coletamos. Outro resultado aqui é para o fitoplâncton. Então, nós temos as amostras do rio Piranga, que estão em vermelho, e do rio Santo Antônio, que estão em azul. A gente percebe aqui uma separação espacial clara, né, entre as duas bacias. Aqui, por enquanto, a gente só tinha uma estação, então eu não consigo avaliar a importância da sazonalidade nesse caso. Então, aqui, por enquanto, até a gente ter os próximos dados, né, eu só consigo avaliar a diferença espacial. A gente consegue ver uma diferença de diversidade beta, né, ou seja, de heterogeneidade maior, né, ou seja, o Santo Antônio possui uma heterogeneidade espacial maior do que o Piranga, né? E, complementando com outras análises, né, a gente vê que o Santo Antônio possui uma diversidade maior, né, do que o Piranga, e, principalmente, diversidade de desmídias. Então, aí a gente acopla, a gente junta os resultados aí de estimativas, né, de saturação de espécies com as análises multivariadas que vão nos dizer essas dimensões e as escalas mais importantes. Aqui para o perifito, né, que é o doutorado do Ivan Monteiro, que trabalhou com as diatomáceas, então ele verificou aqui 3 guildas, nesse caso nós fizemos uma análise de redundância, né, uma RBA,
E aí a gente consegue verificar, ele vem muito na perspectiva da análise clássica, né, onde a gente tem essas estruturas de comunidade, ao mesmo tempo onde nós mensuramos variáveis físicas e químicas. A gente tenta correlacionar, fazer uma regressão dessas duas aqui. Mas aí eu vejo, olha, a diferença espacial, né, da lagoa aqui, mas nesse caso eu já vejo que a do Piranga, ela tem uma heterogeneidade espacial bem maior do que a do Santo Antônio. Olha que interessante, ela faz uma ideia oposta à do fitoplâncton. Então, a gente mostrando como que diferentes comunidades podem ser afetadas por escalas espaço-temporais distintas. Então, e aí a gente vai trabalhar, né, para identificar esses fatores que afetam nessas distintas comunidades, nessas distintas escalas, para cada uma das comunidades, identificando cada dimensão, né, cada escala, qual é mais importante. Em cada uma dessas comunidades, nós vamos aplicar a partição de variância para realmente dizer o qual mais importante é a escala espacial, intra-bacia, entre bacias, e a temporal, né, entre anos, entre estações, para a gente identificar quais são as mais importantes e, por conseguinte, também elencar processos que atuam nessas escalas que são as mais importantes. Bom, então, resumindo, né, os ecossistemas são entidades extremamente complexas. Quando a gente vai desenvolver o nosso planejamento de experimento, a gente tem que ter isso em mente, que a gente não vai conseguir descrever tudo, já que é uma rede de interações ali. Os padrões, né, que a gente quer identificar, ou seja, então, o padrão, eu quero saber se aquele empreendimento está gerando um impacto naquela comunidade. Isso é um padrão que a gente quer descrever. E para a gente descrever esse padrão, a gente tem que saber que os padrões dos ecossistemas são determinados por processos que ocorrem em diversas escalas espaço-temporais. E quando eu vou tentar identificar e descrever padrões, né, amostrar, planejar o meu experimento, eu tenho que ter em mente quais são essas possíveis escalas, quais que eu vou focar no planejamento, o que dá, né, para mostrar em termos de dinheiro, e, a partir disso, realizar as análises estatísticas, né, para identificar essas escalas ou até as variáveis que estão afetando esses padrões. As amostragens devem ser definidas a fim de capturar a variabilidade, tanto temporal e espacial, em várias escalas de tempo, né, pelo menos aí as mais importantes, já que não dá para mostrar tudo. E, né, o que eu gostaria de trazer é que as técnicas estatísticas multivariadas e as técnicas de partição de variância, elas podem ranquear essas escalas e as dimensões da mais importante para menos importante, para então restringir a lista de variáveis que a gente pode ter como candidatas às mais importantes, né, para descrever o funcionamento dos ecossistemas. E é isso. Muito obrigado. Diego, agradecemos muito sua palestra. Eu estava aqui viajando nos dados, vendo um tanto de coisa acontecendo. Eu também trabalhei no Rio Doce, então você falava uns nomes que eu pegava, olha, isso daqui é legal, isso daqui é interessante, isso daqui eu vi. Muito bom. Deu para entender várias coisas aqui e também algumas tendências, muito legal. Eu vou trazer a Sandra para conversar um pouquinho com você. Perfeito, obrigado. E Diego, ai, emocionante. Eu realmente adoro, assim, a estatística é uma ferramenta, a gente tem trocado algumas ideias, e o que eu acho mais bacana é que, assim, a gente vê o amadurecimento da nossa ciência, né? Então, assim, como que hoje a gente já tem bancos de dados suficientes, dados levantados suficientes, para que a gente possa usar essas ferramentas e ter uma segurança maior nesses padrões espaciais e temporais. Então, isso é muito, assim, muito gratificante, né? A gente vê a formação desses grandes bancos de dados. E principalmente numa perspectiva onde a pesquisa está sem recurso, né? Então, a gente já não tem mais dinheiro para ir a campo, para coletar dados. Então, na verdade, o que está nos possibilitando agora a oportunidade é justamente pegar esses dados que estão disponíveis e sentar em cima deles para tentar identificar esses padrões. Exato, obter informações, né? Porque a gente sempre, o tempo é sempre um limitador, a gente acaba coletando muitos dados. Acho que todo mundo que já fez o mestrado, um doutorado, tem essa sensação. Você coleta uma série de dados e você explora muito pouco, porque você nunca tem muito tempo de explorar.
É né, verdade. aquilo na íntegra ou da forma que você gostaria. E para a gente na consultoria, isso assim é um alerta muito grande, porque os nossos estudos de diagnóstico são sempre muito corridos, né? Mas a gente tem os programas de monitoramento de longo prazo também, né? Que os empreendimentos precisam monitorar aquilo durante a fase de operação deles, né? Vários Sim, empreendimentos. E uma sensação que a gente tem, né, que os biólogos, que as consultorias têm, é que assim, a gente implementa aqueles programas que a gente nunca tem resposta. Então você fica é, fazendo aquele monitoramento e o que, que isso vai dizer? O que, que né? Aquilo, as pessoas não veem muita função naquilo. Então a gente está é monitorando para verdade. quê? Né? E aí o uso dessas ferramentas pode tornar até esses programas de monitoramento mais objetivos. Então, assim, você monitorou 5 anos, vamos identificar os padrões, a gente precisa reverter, né? Então, olha, se esse ponto, se esse período do ano é onde eu consigo enxergar, né, os padrões ou tendências mais claras, então vamos focar, vamos colocar 2 coletas aqui, Otimizar, né, o otimizar. processo, Exato, sabe? com Então, o que eu fico, certeza. né, o que a gente fica pensando e a gente quer caminhar para isso usar dessas ferramentas da estatística, e por isso que a gente também está te né, colocando na nossa equipe, e a gente tem trabalhado junto para otimizar exatamente esses programas, sabe? Os desenhos amostrais, a gente conseguir ao longo do tempo estabelecer essas tendências e ser mais objetivo mesmo, né, na proposição desses programas. Então, eu acho realmente assim sensacional. E é isso, cada empreendimento cada empreendimento está numa bacia e a gente vai ter que tratar de uma forma. É. Achei também, gostaria de só pontuar a questão dos pontos de referência, né, que eu tinha conversado com a Juliana, e que é exatamente isso, a gente tem essas 3 opções, e você tem uma ferramenta para estabelecer, naquele caso, qual seria, né, a melhor opção. Essa questão Pode terminar. Não, pode falar. Essa questão da referência na diretiva da água, né, lá da Europa, é um caos enorme, né, porque eles tiveram que definir esses pontos de referência. Então, por exemplo, a Holanda, ela bateu o martelo e falou, nós não temos ponto de referência, ponto final. Então, eles utilizaram modelagem matemática, eles foram buscar na Polônia, né, pontos que estão em bacia muito distinta, mas que apresenta ali características similares de clima, né, de comunidade de macrobentos, e isso é um problema mundial, né? A escolha de referência não está definida, existem vários artigos que as pessoas publicam nesse sentido, não é uma coisa fechada, está em plena discussão, e com certeza tem muito pano para a gente discutir e desenvolver técnicas melhores para a gente ter referências cada vez mais próximas, né, do que elas deveriam ser do ideal. Isso. E a cada experiência, né, a gente vai tendo essas respostas e eu acho que a gente consegue avançar nisso. Outra coisa interessante também que eu queria falar era a importância do CIB-BR, por exemplo, do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, que o governo, né, criou esse sistema, esse repositório de dados, e agora todos os dados que são pagos com dinheiro público, a gente é obrigado a disponibilizar esses dados. Aí a gente tem um período de carência, né, de 2 anos ali, para a gente publicar, mas depois eles precisam ser públicos. E agora isso está chegando também nas empresas privadas, né? Ou seja, as empresas também elas vão começar a produzir dados e alimentar esse CIB-BR, o que vai ser maravilhoso, porque aí nós vamos ter dados disponíveis, padronizados, num formato correto, onde a gente vai poder ter essa leitura pretérita, né, de muitos pontos que a gente vai mostrar. Então, isso já vai possibilitar que planejamentos e experimentos sejam desenvolvidos de uma forma cada vez mais otimizada, já que eu vou mostrar naquele local, então eu vou no CIBR, ver se eu tenho dados ali para essa comunidade, já faço uma análise pretérita, já sei quais são as dimensões importantes, então eu já penso numa metodologia mais adequada, mais otimizada para aquela escala, né, de espaço temporal, e isso vai ser muito bom, porque o tanto de informação que a gente tem, que está dispersa, né, nas gavetas das pessoas, né, numa pilha de papel aí na mesa das pessoas, a gente tem ouro, uma informação Exato. extremamente importante para a gente
descrever e melhorar, entender o funcionamento dos nossos ecossistemas, que está parado e que precisa realmente vir para o foco. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Assim, a gente ter um repositório, né, onde você vai buscar essas informações. Aqui em Minas a gente tem, né, o banco de dados do IGAN, que é tão maravilhoso, né? Assim, lógico, sempre tem os gaps, tem umas, né, para um estado gigantesco igual o nosso, né? É ótimo, muito bom. É ótimo, você sempre recorre, né? A gente na consultoria, a gente sempre recorre àquele banco de dados para dados secundários, né? Fonte de dados secundários, embora a parte da biota sempre é um pouco mais difícil, mas o físico-químico, né? E ele vai melhorando a cada ano, né? Vai melhorando, eu acho que a ideia é essa, né? A parte da biota agora a gente tem também que padronizar, né? A gente tem que apresentar todos os estudos no modelo Darwin-Core, nas planilhas, então eu acho que a gente está avançando, eu acho que a gente tem boas perspectivas, né? Eu costumo ser bem positiva, a gente tem que pensar que a gente está avançando bastante. Eu também. Né? E aí, Diego, assim, né, você falando desses modelos clássicos, e a limnologia durante muito tempo, né, trabalhou muito relacionando essa questão fisicoquímica e a biota. Né? E hoje eu vejo que as questões geomorfológicas, as questões do sedimento em si, a qualidade desse sedimento, ela está avançando, né? E aí acho que a gente já linka um pouco no que o André vem falar para a gente, né? Quando eu descobri a tríade lá das análises de risco ecológico, fiquei enlouquecida. Mas se alguém quiser, né, tiver mais alguma pergunta, alguma questão. A gente tem uma pergunta de anterior, né? Que o pessoal foi mandando. Então, essa daqui. Desafios de estabelecer um desenho amostral considerando diferentes períodos sazonais. Qual a melhor estratégia? Uma campanha em cada período ou concentrar 2 ou mais campanhas em períodos chaves? Aí estava como secas ou chuvas. Perfeito. Então, essa realmente vai depender da comunidade que nós estamos amostrando e da pergunta que a gente deseja responder. Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando com uma comunidade que ela possui uma dinâmica mais lenta, né, que ela se modifica mais lento no espaço, então talvez era melhor que a gente pegue 2 anos, por exemplo, né? Então eu pego 2 períodos sazonais, eu não vou ter uma amostragem muito boa, mas como é uma comunidade que tem uma dinâmica mais lenta, tudo bem, a amostragem que eu faço ali, eu consigo ter uma representatividade boa daquele período no tempo e no espaço. Agora, se já é uma comunidade, uma dinâmica muito rápida, né, então talvez seja melhor eu trabalhar com 1 ano e ver ali as diferenças sazonais, o que está afetando na comunidade. Mas vai depender, né, como eu disse, da pergunta. E outra questão importante também é estabelecer a maior dificuldade, que é financeira e prazo, né? Então, se a gente só pudesse pensar nas escalas temporais, estava ótimo. O problema é que, né, tudo envolve dinheiro, e aí a gente, ai meu Deus, o que eu vou tentar amostrar aqui, né? Vou mostrar vários locais, então, não só se eu amostro 2 secas ou 2 chuvas, ou eu amostro 2 vezes na mesma seca, 2 vezes na mesma chuva, mas em que locais que eu vou amostrar, né? Ou seja, a dimensão do espaço. Eu vou amostrar aqui nesse ponto, eu vou coletar 10 amostras e vou integrar a minha comunidade, ou eu vou pegar vários pontos, mas em locais mais distantes entre si. Tudo vai depender da dinâmica da sua comunidade. Então, por exemplo, lá para os parques o Parque do Rio Doce, os lagos do Rio Doce, eu vi que eu coletar várias amostras na mesma lagoa não me traz muita informação, ou seja, a amostra que eu ia lá na região liminética e coletava já era uma informação suficiente para eu entender bem a estrutura de comunidade que está ali. Mas a importância do longo prazo, né? Então, a importância de eu mostrar as várias lagoas, que é o mais importante, e o do longo prazo, ou seja, então eu só trabalhar dentro de 1 ano, coletando em vários meses, eu já sei que eu não vou conseguir obter respostas tão interessantes como se eu mostrasse seca e chuva durante vários anos, já que a dimensão de longo prazo era mais importante. Então, isso vai depender do conhecimento que a gente tem da comunidade e das leituras que a gente vai fazendo, dos dados que já foram coletados, das análises pretéritas que foram sendo feitas, e a gente vai entendendo, olha, essa comunidade tem uma dinâmica mais lenta, essa aqui tem uma dinâmica mais rápida.
Então, dependendo dessas escolhas, a gente vai escolher um planejamento, né, que vai balancear melhor, fazer um trade-off entre escalas temporais, espaciais e custo. Trazendo para cá, são muitas variáveis, né? Muitas variáveis, com certeza. A gente tem tempo para mais uma pergunta aqui. Temos 3 minutinhos. Vou trazer uma do chat para você. Ó. Como esses bancos de dados podem ser benéficos para um futuro em relação ao nosso ecossistema, em específico da região do Nordeste? Muito legal, José, a sua pergunta. Esses repositórios, eles são essenciais porque eles justamente vão nos possibilitar que estudos, por exemplo, né, de partição de variância, possam ser realizados a priori, né? Então, quando eu vou para o local, se eu já tiver dados disponíveis daquele local, eu já consigo criar um planejamento de experimento muito mais adequado, porque eu já vou entender quais são as dimensões mais importantes, ou até quais são as variáveis mais importantes, e, além disso, a gente consegue ter um parâmetro pretérito, né? Ou seja, olha como que ela era há 5, 10, 15 anos atrás, como que ela está agora. Então, essa é uma informação importante. E, assim, eu nem preciso dizer que é específico para a região do Nordeste, é para qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo, né? Esses repositórios, eles são essenciais para a gente ter uma ideia do funcionamento, para vocês verem que interessante. Ali no Rio Doce, o mesmo grupo de pesquisa, um trabalhando com fitoplâncton, né, liminético, que está ali correndo no rio, e trabalhando com perifito, né, que está aderido à pedra, nós já temos escalas temporais e espaciais distintas, né, que eles são influenciados em escalas temporais e espaciais distintas. Então, não é uma coisa que a gente consegue generalizar. Eu não posso chegar e falar, o fitoplâncton do Rio Doce é assim, o fitoplâncton do Santo Antônio é assado. A gente precisa de estudos ali realmente que vão trazer dados para nos fornecer, para alimentar essas análises, e a gente conseguir, olha, nesse sistema, para essa comunidade, funciona dessa forma. E a partir daí a gente ir melhorando a cada vez mais o planejamento de experimentos. Sempre importante ter os dados anteriores, poder fazer revisão e ter revisão para fazer, né? Eu sofri muito na época e não ter revisão para fazer. Não é só você, a gente sofre isso todo dia. Olha, tem mais uma da Maria Emília aqui, que eu acho que ela também é uma daquelas que varia, tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que ela é interessante a gente trazer uma geralzão, talvez, assim, sim, né? Sim. Como está a situação do Rio Doce hoje em relação à contaminação pelo desastre de Mariana? Maria, eu posso falar assim, em termos do plâncton, né? A gente também está tendo uma variação não só do Rio Doce, mas também do Paraupeba, né? Depois do desastre de Brumadinho. O que acontece as pessoas falam muito do físico-químico que voltou ao estado anterior, né? Então veio aquela lama, aí teve um pico de turbidez, e aí tudo voltou aos valores anteriores, né? A gente até pode ver um pouco ali na multivariada, né? Que os valores, eles subiram, foram ali para a região do desastre, e depois voltaram e ficaram meio que na região onde estava. E aí isso traz uma ideia assim, então o Rio Doce já voltou para onde ele estava, né? Mas a gente tem que lembrar que isso são para variáveis físicas e químicas, né? Uma coisa que a gente vai ali e amostra ali na hora, tem uma dinâmica muito rápida, né? Elas mudam em termos de horas, né? De minutos. Então, para essas variáveis, a gente pode achar que o Rio Doce já voltou para o período anterior. Mas quando a gente vai olhar para a estruturação da comunidade de peixes, de fitoplâncton, de zooplâncton, a gente vê ainda que essas comunidades, né, estão ainda bastante impactadas, já eram, né, há muito tempo. Essa é uma grande dificuldade nossa, né, identificar como que ela deveria ser antes de realmente ter um impacto de esgoto, né, um impacto crônico aí, mas a gente ainda percebe esse impacto, e alguns estudos que a gente realizou de exposição, né, de espécies de algas, por exemplo, ao rejeito, a gente vê que o rejeito afeta muito a fisiologia da alga, afeta muito o crescimento dela, a produção de gorduras de óleo. Então, é um trabalho que ainda está em
em andamento, né? Mas a gente não pode deixar enganar pelas variáveis físicas e químicas falando que o rio voltou ao normal, porque ele não voltou. Na verdade, a gente já teve uma disrupção ali de vários processos ecológicos e o que a gente está estudando para ver a que taxa que eles estão voltando, se é que eles estão voltando ao estágio anterior. E o pior é que a gente nem quer que ele volte ao estado anterior, né? A gente não quer que o Rio Doce fique, né, todo sujo de cocô igual ele sempre foi. A gente quer um Rio Doce que realmente tenha uma qualidade ambiental, uma qualidade ecológica. Então, a nossa vontade, né, o nosso desejo é que ele não só se recupere do desastre que ele passou, mas que ele também melhore em relação ao ponto que ele estava. Talvez volte ao estado anterior a gente, né? Assim esperamos. Diego, agradeço muito a sua Muito participação. obrigado. Pessoal, quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar o e-mail do Diego aqui no chat. Fica à disposição. E aí, vocês podem conversar mais com ele. Diego, muito obrigada. Tem um comentário aqui para você rapidinho, que é parabéns pela explicação. Oi, José, muito obrigado. E agora eu vou chamar nosso próximo convidado para a terceira palestra de hoje. Muito obrigada. Até breve. Até mais.